Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de um texto que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Esse texto é o texto que dá o título para o ramo de célula que nós fazemos parte na igreja, que o nosso grupo, que você que está assistindo e pegou esse link pela célula, faz parte. Nós somos de um grupo chamado Transformados pela Renovação da Mente. E esse título ele foi tirado desse texto, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso nome é Transformados, mas aqui no texto a Bíblia está falando transformai-vos. O verbo está aplicado no tempo verbal de uma imperativo, né? É uma ordem. Transformai-vos, ou seja, esse texto está dizendo que a responsabilidade de se transformar é tua. Não adianta você ficar sentado olhando para cima e achar que vai ser transformado. Não. É você quem buscará a transformação. Deus dá o material. Deus ensina. Ele traz a palavra dele, ele traz a ordem, ele traz a palavra profética, ele traz o poder na palavra dele. Mas quem tem que ir atrás é você. Não é passivo, é ativo. Tem que agir. E aí ele diz assim: como é que eu vou me transformar? Não tomando a forma deste século. O que significa esse texto? Não vos conformeis com este século significa não seja como a geração na qual você está é. E como é a geração na qual nós estamos? Nessa época que nós estamos vivendo, você sabe muito bem, nós estamos vivendo uma época de uma geração desrespeitosa, de uma geração que confronta a palavra de Deus, confronta os caminhos do Senhor. Uma geração cujo amor tem se esfriado nos corações. E esta palavra está falando assim: não seja desse jeito. É uma opção. Não se contamine. Não seja como todos são. Você não é todo mundo. É isso que esse texto está falando. Você vai se transformar como? Pela renovação. Renovar é fazer novo de novo. E fazer novo de novo é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Olha, importa-vos nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, o nosso corpo físico continua igual. Então, se você aceitou o Senhor Jesus com 30 anos, você tem a experiência que uma pessoa de 30 anos tem. Você continua com aquela memória dos seus últimos 30 anos de vida. Mas o teu interior, o espírito, é novinho, acabou de nascer. E ele vai aprender a falar, ele vai aprender a pensar, ele vai aprender a se alimentar, ele vai aprender a agir. É disso que o Senhor Jesus está falando. A casquinha, a aparência continua a mesma, envelhecendo, né? Mas o interior é novo. Então a gente vai por dentro. E onde é? O que tem dentro, né? Dentro tem a alma, dentro tem o espírito, dentro tem as nossas emoções, dentro tem o jeito da gente pensar. É isso que vai mudar. Mas não é assim, pó de pirlim-pim-pim. Não. É você trabalhando para que isso aconteça. E quando você trabalha para que isso aconteça, tem aqui a finalidade. Para que experimenteis. E eu gosto desse verbo experimentar. Sabe por quê? Experimentar é ter na mão. É ter com você. É ter materializado. Experimentar o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é ver de longe. Não é ver pela internet. Não é virtual. Estará em tuas mãos. Você vai provar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Que ela por si só fala de si mesma, né, dessa maneira. A vontade é boa, ela agrada a você, ela agrada a Deus. Ela não tem defeito algum, ela é perfeita. E aí você fala, ok, já entendi, então eu tenho que transformar o meu jeito de pensar. E como é que faz isso? Deus é bom demais. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim. Vamos lá, Josué 1:8. Não cesses de falar do livro desta lei,
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Presta atenção. O texto que a gente leu anteriormente falava de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver é para você, é para mim, é para a gente experimentar. E esse texto aqui está falando de caminho próspero, de prosperar no caminho e ser bem-sucedido. Existe uma vertente dentro da igreja protestante, evangélica, pentecostal, que não gosta muito desse termo prosperidade. Entenda, isso não é teologia da prosperidade, isso é Bíblia. O nosso Deus diz que ele tem o maior prazer na prosperidade do justo. E justo é aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus. É você e sou eu. Quando o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos justificados por Cristo, a gente está com o espírito novinho, prontinho para aprender, por exemplo, a falar, pensar e fazer. Falar o quê? Falar do livro desta lei. Ok, e o livro desta lei fala o quê? O livro desta lei fala a voz de Deus. É Deus falando de coisas aqui na Bíblia. Por exemplo, o que Deus fala a seu respeito? Deus fala que você é filho, porque você aceitou, recebeu, trocou, né? Deu a sua morte para Jesus e recebeu das mãos dele a vida eterna. Então, nós somos filhos, e a gente não é um filho de qualquer jeito, a gente é filho amado, nós somos eleitos, nós recebemos a paz que ultrapassa todo entendimento, nós somos mais do que vencedores, o nosso Deus pensa a nosso respeito pensamentos de paz e não de guerra, o nosso Deus tem prazer em nós, o nosso Deus nos mandou ser uma bênção, é isso que Deus fala a nosso respeito. Você vai lendo a palavra, lá, por exemplo, em Isaías 46, ele diz que ele estará conosco até nós ficarmos bem velhinhos. E o Senhor Jesus falou que ele estará conosco todos os dias, ou seja, Deus é um Deus presente, ele é pai, mas ele não é um pai relapso. Ele não é um pai omisso, ele é um pai presente, é um pai que educa, é um pai que ampara, é um pai que sustenta. É isso que a Bíblia fala. Então, quando nós vamos falar, o que a gente vai falar? A gente vai falar derrota? A gente vai falar triste? A gente vai falar morte? A gente vai falar desespero? Não. A gente vai falar vitória, a gente vai falar alegria, a gente vai falar confiança, a gente vai falar fé. É isso que tem que sair da nossa boca. De nós para nós mesmos e de nós para a nossa família, para todos aqueles que estão ao nosso redor. A gente vai para a casa do Senhor e ouve que o nosso filho é uma bênção, que o nosso casamento é uma bênção, que o nosso irmão é uma bênção. Aí chega em casa e vira tudo ao contrário. Não é para fazer assim. A Bíblia nos ensina a orar pedindo para que o Senhor coloque guardas às portas da nossa boca. Para quê? Para não falar besteira, né? Para não falar bobagem, para não profetizar o inverso daquilo que Deus já falou. Deus falou um monte de coisa boa e a gente vai e fala um monte de coisa ruim. Não! Isso tem que acabar na nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor fala que o Senhor nos ensina que devemos falar deste livro da lei, ou seja, nós temos que falar o que Deus falou. E aí o próximo passo é medite, pense no que Deus falou. Ok, então a gente se esforça e começa a falar o que Deus falou. Mas aí quando a gente vai tomar um café, quando a gente vai deitar a nossa cabeça no travesseiro, quando a gente vai ficar em alguns minutinhos distraído, a gente começa a pensar um monte de bobagem. Começa a pensar tudo ao contrário. Meu Deus me abandonou, meu Deus não me ama, eu nasci para sofrer, isso não é para mim, meu casamento acabou mesmo, não tem mais jeito, meu filho tá perdido, agora não tem mais solução. E aí esses pensamentos começam a povoar a tua mente. E o nosso Deus está nos ensinando a pensar como Ele pensa. Ele está te dando até um material no qual você deve pensar. E aí, em seguida, ele fala para quê? Ou seja, para quê é o objetivo. Para que tenhas cuidado de fazer. Olha só que segredo interessante. Quando você fala
E quando você pensa naquilo que você está falando continuamente, as suas atitudes começam a mudar. Então, como é que faz mesmo para renovar a nossa mente? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A gente tem que mudar o que a gente fala. E aí, naturalmente, a nossa maneira de pensar começa a mudar, porque a gente começa a pensar no que falou. E em seguida, a gente começa a fazer o que a gente falou e o que a gente pensou. E aí, quando a gente segue esses 3 passos, o nosso caminho começa a se tornar próspero e nós passamos a ser bem-sucedidos. A Bíblia nos ensina que nós devemos viver por fé e não por vista. E fé é aquilo que você crê. Então, você não deve acreditar no que você está vendo, que é o cenário, mas você deve agir e viver da maneira como você acredita. O problema é que muita gente acredita no amargo, no violento, no pecado, na destruição, mas não acredita no doce, no bom, na luz, na bênção. A palavra do Senhor nos ensina que o homem é aquilo que ele pensa que ele é. Então ele pode até ser outra coisa, mas se ele pensa que ele será aquilo que ele pensa que ele é. Então, o jeito é a gente pensar algo bem bom a nosso respeito, que é o que o Deus da nossa vida falou para nós. O que o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus do nosso resgate, falou para nós. Nós devemos falar e pensar o que Deus falou a nosso respeito, para que, mudando o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar também seja mudado. E quando a gente muda o nosso jeito de pensar, a gente começa a mudar o nosso jeito de sentir. Então, antes você se sentia abandonado, antes você se sentia triste, antes você se sentia sozinho, derrotado. E conforme você mudou o jeito de falar e conforme você mudou o jeito de pensar, o jeito que você sentia mudou também. E aí muda a nossa ação. E quando muda a nossa ação, muda quem nós somos também. Nós não somos derrotados, nós não somos mal-sucedidos, nós não somos mal amados. Nosso Deus, ele nos chamou para vivermos o bom, a boa, a agradável, a perfeita vontade dele. Mas ele coloca em nós essa responsabilidade, ele coloca em nossas mãos, sobre os nossos ombros, essa responsabilidade. Não é uma ação passiva, é uma ação ativa. Nós devemos fazer por onde. Ele está apresentando o caminho, ele está dando a opção, ele está dando um bom conselho, ó, vai por aqui. Mas a gente tem que pôr o pé nessa estrada, para a gente viver o melhor de Deus. Quando nós mudamos o nosso jeito de pensar, sentir e agir, muda quem nós somos. E aí nós vamos viver isso aqui, que o nosso Deus está colocando diante de nós. Libera a palavra de vida sobre a tua vida. Libera a palavra de vitória sobre a sua vida, libera a palavra de vida sobre a vida do teu filho, do teu cônjuge, do teu casamento, do teu trabalho, da tua vida econômica. Obedeça, obedeça o que Deus tem mandado você fazer. Ele falou, se transforme, não seja mais assim, não se conforme, não se adeque ao padrão da geração atual. Seja diferente nessa geração, todo mundo é assim, você não é todo mundo. Seja diferente. E conforme você fala diferente, pensa diferente e age diferente, você vive o diferente. Você experimentará em tuas mãos o bom, o agradável e o perfeito da parte de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.